Para que o desenvolvimento das plantas seja saudável, é necessário determinados nutrientes em determinadas concentrações. Existem elementos requeridos pelas plantas em grandes doses, chamados de macronutrientes. Outros, mesmo que em doses mínimas, são indispensáveis. São chamados de micronutrientes. Alguns desses micronutrientes dificilmente são detectáveis no solo, por estarem em concentrações baixíssimas. Alguns exemplos de macronutrientes são nitrogênio, potássio, cálcio, magnésio, fósforo, enxofre, carbono, oxigênio e hidrogênio. Exemplos de micronutrientes são ferro, cobre, zinco, boro, cloro, molibdênio, manganês e níquel. Caso a planta não receba todos esses elementos, pode aparecer as chamadas deficiências minerais. Alguns desses sintomas são amarelecimento, manchas, desenvolvimento de pequenos frutos, necrose da folha, queda precoce de frutos e folhas e caules frágeis. A água no solo. A água encontrada no solo retida por adesão, ou seja, com uma fina película ao redor das partículas sólidas. Ela é chamada, então, de água de adsorção. A mesma ocupa os espaços capilares entre as partículas, sendo chamada assim de água capilar. As interações solo e água influenciam em muitas situações. Por exemplo, um solo está saturado quando todos os espaços entre as partículas estão ocupados por água. Nessas condições, todo o líquido que nele penetrar tende ao escoamento, circulando rapidamente pela ação da força da gravidade. A ação gravitacional penetra mais profundamente no solo, formando o depósito subterrâneo de água. A excessiva circulação da água gravitacional é denominada lavagem ou lixiviação. Ela pode ser muito prejudicial às plantas, pois arrasta os minerais solúveis, substituindo os íons Ca++, K+, Mg++ por H+. O solo fica então ácido e o pH deve ser corrigido pela adição de calcários, ação conhecida como calagem. A lixiviação intensa provoca o aumento de concentração de alumínio e alguns óxidos de ferro em regiões superficiais. Dessa maneira, forma-se uma espécie de camada impermeável compacta, o laterito, um solo estéril. Ou seja, a água pode influenciar na fertilidade do solo. Absorção de água e sais. Os nutrientes minerais do solo são absorvidos pelas plantas em solução aquosa por meio de pelos absorventes da raiz. Estes são longas expansões filamentares de células epidérmicas da zona pelífera. A zona pelífera estende-se em grande área do solo junto à planta, infiltrando-se em espaços microscópicos entre partículas do solo. O transporte da seiva bruta ocorre no solo, até que a água e os minerais atinjam a raiz no interior do xilema. Por transporte ativo, os minerais são levados ao interior do xilema. Em consequência disso, uma vez que o meio interno fica hipertônico, a água penetra pelos absorventes por osmose. Isso gera uma pressão na raiz, empurrando esse líquido para cima. Pressão positiva da raiz. Porém, essa pressão não é suficiente para que a seiva bruta atinja as folhas. A transpiração da água nas folhas é muito grande. A perda é altíssima e isso gera um mecanismo conhecido como coesão-tensão. A transpiração gera uma tensão, puxando mais água para cima, e a água sobe pela coesão que tem entre suas moléculas. É como quando sugamos um canudinho e a bebida sobe. Já o transporte pelo floema ocorre de outro modo. O modelo que explica esse transporte é chamado de modelo Muth. Segundo Muth, o transporte no floema que ocorre das folhas para as partes consumidoras, não apenas as raízes, se deve ao fato de haver muitos solutos no floema nas folhas, produtos da fotossíntese. Isso, novamente, gera um meio hipertônico que atrai a água por osmose. Essa força já é suficiente para que a água corra até os órgãos consumidores. Assim sendo, o transporte da seiva elaborada é como se fosse água empurrada. Essa perda de água que movimenta o transporte no xilema é feita pelos estômatos.
Os estômatos são estruturas presentes nas folhas que podem se abrir ou se fechar, permitindo a entrada ou saída de gases ou água por transpiração. Sua estrutura consiste em um conjunto de células. Duas células guarda, sem clorofila, logo não realizam fotossíntese, que formam um poro entre elas, por onde as trocas são feitas, podendo estar aberto ou fechado, e células subsidiárias ou companheiras que estão ao redor das células guarda. Gutação é a eliminação de água em estado líquido pelos hidatódios nas folhas. Os hidatódios ou hidátodo são porções de tecido fundamental das folhas diferenciadas em glândulas destinadas a expelir água com íons por estômatos modificados que se encontram nas pontas e nas margens das folhas de algumas espécies de plantas. São divididos em hidatódios epidermais e hidatódios epitemais, estes últimos também chamados de estômatos aquíferos. É um processo comum em plantas nativas de locais úmidos, onde a água precisa ser eliminada do organismo rapidamente. Essa umidade deve ser elevada tanto no solo quanto na atmosfera, pois a saída de água das plantas ocorre naturalmente na forma de vapor. A gutação ocorre quando a transpiração é muito lenta ou ausente, o que em geral acontece durante a noite, especialmente quando a temperatura está baixa e a umidade relativa do ar é elevada. A gutação é inibida quando tiver água com solução salina, o que provoca uma espécie de impedimento na entrada de água na célula, pois o composto salino é muito grande ao espaço apoplástico que a célula possui. Também a célula pode ser prejudicada, pois o excesso de sal provoca uma espécie de queima nos tecidos da raiz, e os hidatódios não a conseguem liberar, podendo até fazer com que a planta morra por falta de sais minerais.